Oi, Amanda. Caiu, aconteceu a mesma coisa. Mas eu peguei o telefone da minha filha, até a imagem está diferente. Peguei o telefone dela. Agora não vai cair, não. Eu acho, né? Porque o dela é outro. Mas Entendi. vamos lá. Acontece, né? Tá Mas vamos certo. lá, continua. Você lembra? Que eu nem lembro onde que você parou. Eu falei como eu voltei ali pro digital, né? Com uma ideia de juntar essas duas coisas, que era o ensinar e o vender, para que eu pudesse fazer uma migração da minha carreira, de como professora, né? E ali eu descubro. Ana, acho que parou, né? Vai, pode falar. Voltou? Tô te ouvindo, Tá. tô te ouvindo. E ali eu descubro o mercado de afiliados. Até então eu não conhecia sobre esse mercado. Eu não sabia como que funcionava e eu entro numa mentoria e aprendo sobre o mercado de afiliação. E detalhe, quando a minha mentora me apresentou a mentoria, eu falei assim para ela: eu vou poder fazer isso que você faz? Ensinar, orientar? Ela falou assim: sim. Depois que Você você tá nunca lá dentro? tinha escutado falar sobre o marketing de afiliação? Não. Sério? E é uma coisa tão antiga, né? Em É, é verdade. 2018, a minha primeira entrada no digital foi com o marketing de afiliado, em 2018. Não conhecia. E aí eu falo que no começo do ano eu falei para Deus assim, eu coloquei no Memorial dos Sonhos, eu até coloquei lá nos stories, que ele me abrisse visão para novos negócios. Eu não tinha conhecimento sobre marketing digital. O Instagram Perfeito. para mim é novo. Na verdade, eu tinha a conta no Instagram, mas eu não acessava. E o Facebook, ele não falava muito sobre isso. Eu usava mais o Facebook para publicação de fotos pessoais. E a gente aprende isso no Instagram, né? É, Perdão. mais no Instagram. O Instagram. público, parece que o público é maior no Instagram. Isso. E aí eu aprendo, né, sobre o mercado de afiliados, começo a desenvolver um trabalho. E depois de 6 meses fazendo um trabalho, até então eu não tinha publicado nada sobre isso. Quem sabia era a minha família, que eu estava trabalhando como uma afiliada. Comecei a ter os resultados. Eu falei assim: olha, uma hora, quando eu sentir que é a hora de eu falar, eu vou fazer. Eu vou falar. E aí eu participei de um Assim, deixa eu te evento. fazer uma pergunta. Como que Ou foi essa questão sua, assim? Você pedia para Deus alguma resposta em relação ao quê? A liberdade de tempo, ou a liberdade geográfica, ou a financeira mesmo, ou a questão da família, porque quem professor a gente sabe que tem uma carga, né, de horários muito alta, então às vezes não consegue dar aquela devida atenção à casa, à família conforme gostaria. O que que te motivou assim a você querer de fato a mudar esse não o seu propósito, porque a educação está alinhada ao seu propósito, mas sim, querer ter uma missão diferente que pudesse atender às suas necessidades, a tanto também no servir. as três. Quando foi o ano passado, nós temos no início do ano, uma campanha onde nós colocamos todos os nossos projetos num grande alvo. E eu escrevi exatamente o que eu vou falar para você. Senhor, eu desejo trabalhar com algo que me dê liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. Eu pedi para Deus os três. Eu não sabia como isso ia acontecer quando eu Isso pedi. foi que Eu ano não sabia. que você colocou esse objetivo? 2000 o ano passado foi janeiro de 2024, eu fiz esse pedido em 2023. 23. Isso. Então, nesse processo que você estava trabalhando com a sexualidade. 2023 foi o ano da sexualidade. Exatamente. Exatamente. Hum. Na verdade, eu tinha iniciado. Eu falei assim, Senhor, eu não sei como que vai ser esse trabalho, mas eu quero um trabalho que me dê essas três liberdades. Se existe essa possibilidade, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero trabalhar da minha casa ou de qualquer outro lugar que eu possa trabalhar. Eu quero ter liberdade de trabalhar perto das minhas filhas. E eu quero não me preocupar com dinheiro. Eu vou compartilhar algo que eu não. Eu falo assim, meu Deus, a gente faz cada oração, né? Eu não sei se você já fez essa oração, Ana, porque cada, cada um sabe a intimidade Oração que tem é com uma os coisa pais. arriscada. Ô, Ana, Tem que ter muito cada um cuidado com o que sabe, pede. cada um sabe o que pede pro pai, certo? Nós somos Certo. filhos e a gente sabe. Você tem filhas, eu tenho filhos. Cada um sabe a liberdade até onde pode pedir pro pai. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero me preocupar com dinheiro.
Eu não quero que dinheiro seja uma preocupação. Eu não quero passar o mês e ficar preocupada com a fatura do cartão, se vai dar o dinheiro para pagar ou não. Eu não quero ter essa preocupação. Eu quero pensar assim. Eu quero ter uma liberdade financeira que me possibilita falar quem eu quero ajudar esse mês. Que instituição eu quero doar? Como que eu, né? Nossa, tem esse valor aqui, o que eu vou fazer? Essa que eu quero que seja a minha preocupação, não a conta que eu vou pagar. E aí eu fiz essa oração para Deus. Só que aí você fica pensando, tá, mas como que você vai alcançar essa liberdade financeira trabalhando como professora, que a gente sabe que existe um teto, existe um salário limite. Você faz algumas evoluções, você consegue ter aí 5% de aumento, mas é tão demorado assim esse processo, né? A diferença no Amanda, salário, né? Você a sente sua tão carga, demorado. a sua carga horária em relação à escola era como, assim, durante o dia? Era o dia inteiro? Como que era? Quando eu tinha 2 cargos ou agora? Com os dois cargos. Tá. Eu trabalhava todos os dias de manhã, todos os dias à noite e tinha dias que eu ia à tarde, por conta do ATPC. E você ficou com uma escola só, no caso, ano passado. Isso. O ano passado eu abri mão de um dos meus cargos, porque realmente chegou uma hora que eu não estava Mas conseguindo mais conseguindo, né? conciliar. Foram mais de 10 anos acumulando, trabalhando à noite, ficando longe da minha família. Então já era uma demanda assim que meu marido já falava: Nossa, eu sinto sua falta aqui em casa com as meninas. Eu não conseguia fazer a refeição com eles, né? O jantar, que é o momento ali da família, né? Então, Eu não conseguia colocar as meninas é para tão dormir. precioso isso, né? Não entendi, Ana, perdão. Tão precioso esse momento de estar em É, casa, de poder ter essa refeição. E você tem três exato. filhas. 3 filhas. Então, assim, a Ana praticamente passou todo esse processo, 10 anos, né? Sem mim. E depois nasceram as meninas. E aí o processo estava se continuando, né? Porque eu tive as meninas e eu não abri mão do cargo. Eu continuei trabalhando após o nascimento delas. E E aí gêmeos. chegou uma hora que Gêmeos? São gêmeos? menos de um ano de diferença. Menos de um ano de diferença. Foi. Uma saiu, a outra entrou. Foi assim. Foi bem rápido. Aí, então, esse ano, você, quando iniciou no mercado digital, você só estava com uma escola. Isso, exatamente. E a ideia, na verdade, não era eu sair de um cargo para arrumar outro trabalho, né? Porque meu marido falou assim: você é fogo, né? Você saiu de um trabalho para você ter tempo. Mas eu estou construindo esse tempo, viu, Ana? Porque vai chegar uma hora que eu vou conseguir sair da escola e eu vou ter realmente no digital o tempo que eu achar necessário. E assim, hoje é possível você, quando você começa a crescer nesse mercado, você vai delegando algumas coisas, você vai contratando pessoas para te ajudar, e aí você vai tendo tempo. Mas é um E, Amanda, processo. e assim, depois que você fez essa oração que você disse que pediu a Deus essas três coisas, como que foi assim, quando você pediu, aí você se deparou com essa oportunidade? Como que foi? Quando eu me deparei com essa oportunidade, eu falei assim: é isso, é confirmação. E foi quanto tempo depois que você fez essa oração? Um ano, né? Não menos. Menos de um ano. Não, foi no início desse ano que você fez. Foi um ano, depois de um ano, Aí você se deparou o quê? Com um anúncio da um anúncio. filiação? Na verdade, o anúncio tinha chegado meses antes, mas eu achei que era um golpe. Então, eu falei assim: não, não é possível, eu acho que isso não é verdade. Eu não me senti confiante em entrar. Falei: não, eu acho que isso. Até parece que uma pessoa vai trabalhar de casa e ganhar E as uns. pessoas têm uma visão O que muito eu levo o fechada mês todo para trabalhar, a pessoa ganha em um dia. Isso é mentira. em um dia. É. E muitas pessoas têm uma mente totalmente fechada, né, para esse mercado de afiliação digital. É óbvio que a gente tem que saber quem é o nosso mentor, quem que nós vamos confiar. Só que o mercado digital, no caso de afiliação, seja tráfego pago, seja social Direto. media ou afiliação, conforme é o seu caso, é um mercado muito promissor, porque nós estamos na era da tecnologia. Então você vê, eu vi uma matéria, um assunto, né, falando sobre uma estatística que coisas que no caso aconteceriam no digital daqui 10 anos, Já que estão estava para acontecendo acontecer, agora. aconteceram no período da pandemia. Olha só.
realmente a pandemia trouxe essa antecipação, né? Explodiu esse Exato, mercado, né? exato. Então, o mercado eu confio muito. Eu já entrei, ano passado eu entrei novamente, só que eu tinha clareza, Amanda, que eu estava querendo entrar para atender apenas uma necessidade minha de provisão, porque a minha alma não clamava por aquilo, sabe? Eu Sim. falava assim, não, eu vou fazer porque eu vou ajudar mulheres, mas no fundo, até a Dani, não sei se ela está aí, ela me trouxe essa visão. E eu parei para analisar e falei, não, não é para mim, é aquela história, não é para mim. Pode ser para você pode fluir para você, mas eu tinha essa palavra enraizada dentro de mim, desse meu chamado, como eu te falei, desde o início do ano. Então eu estava querendo, eu percebo, até a Dani também me trouxe, ela me fez um atendimento e ela me trouxe essa visão das distrações que o inimigo coloca na nossa vida para tirar a gente do foco, tirar a gente do objetivo. Então, Dani trouxe aquela passagem de Jesus quando estava no deserto, né? E Satanás apareceu ali oferecendo pedra para que, se ele tivesse com fome, para ele tornar aquela Transformar em pedra em pães. pão, né? E quando ela falou sobre essa passagem, eu lembrei que Deus já havia falado comigo sobre essa passagem, e naquela hora, ô Amanda, a minha ficha virou, porque eu falei assim, meu Deus, Satanás, durante todo esse tempo, eu tenho uma palavra desde 2019 no meu coração. No início de 2023, foi comprovado por você, por Nina e por outras coisas, né? Aquele curso que eu fiz, você até participou também do Sim. grupo de desafio. Então, eu tenho palavra guardada no meu coração, Deus ministrou algo comigo, porém, Satanás colocou distrações na minha vida para tirar do foco, para eu poder olhar para essas possibilidades, para acreditar que era provisão, porque eu estava precisando de dinheiro, eu precisava mudar a minha vida financeira, e eu pensei, meu Deus, eu tenho uma palavra, assim como Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eu tinha uma palavra, e ao invés de eu focar na palavra, passar pelo meu processo na palavra, eu estava buscando situações para atender uma necessidade física, uma necessidade de provisão minha, sabe? Uma necessidade minha. Enquanto eu precisava ser apenas obediente e fiel naquela palavra. Amém. Entende? Então, eu falei assim, ele me enganou esse tempo inteiro. E aquilo foi em abril, que eu até comentei nas duas lives, né? Que de abril para cá, minha vida espiritual, ela mudou, assim, eu posso dizer que mais de 90% a partir do momento em que eu falei para Deus que eu ia confiar nele. Mesmo os meus olhos naturais Não vendo. olhando totalmente diferente. Mas se no meu espírito estava gritando por aquilo, eu ia começar a olhar a minha realidade com o que o espírito passou a falar dentro de mim. E não pela minha realidade, com aquilo que eu estava vendo com os meus olhos naturais. E eu fiquei 2 meses sem me posicionar na internet, apenas vivendo do meu secreto, da minha rotina ali de exercícios espirituais, indo para o secreto, jejuando, orando e buscando intimidade com Deus. Até chegar o momento dele me posicionar dessa forma e você ver como que está fluindo. Quando que eu pensei em ficar fazendo live? Quando que até tinha vontade, mas eu tinha muito medo. Não estou dizendo que eu ainda não tenho, só que não é da forma que era, sabe? Foi Então eu falei assim, quebrado, né? Era uma crença foi sua. uma crença. E por quê? Quando eu entrei nesse movimento de confiar, porque Deus não deu para a gente espírito de medo. Ele deu É verdade. espírito de poder, de moderação, de verdade, não é? Ousadia. Exato, não é de medo. Então eu percebi que o inimigo estava colocando aquele medo para que eu não me posicionasse naquilo que Deus queria, porque a gente sabe que quando a gente tem uma palavra direcionada dos céus, a gente tem o poder de abrir a vida, o caminho de outras pessoas. A gente tem o poder de trazer uma palavra para tirar a pessoa da escuridão, pessoas que estão com uma vida escassa, conforme você falou, uma pessoa que está trabalhando de uma forma que não está vendo resultado, que não participa da educação dos seus filhos, que não está ali na vida, no dia a dia. Então, quando Meu a Deus, gente é posicionada por Deus, por uma missão, o inferno ele se levanta para tirar a gente daquele foco. é Todos verdade. os dias. E se a gente não tiver a palavra de Deus memorizada no nosso coração, porque isso é muito interessante, porque o coração ele é magnético, o pensamento ele só vibra, a gente só quer, tá na mente, a gente só quer. Mas quando aquilo vai para o nosso coração, a ponto da gente sentir aquilo, a gente magnetiza, a gente acaba atraindo aquilo, sabe? O que nós desejamos, no caso na mente, a partir do momento que vai para o coração, a gente acaba atraindo. Então eu comecei a viver isso. É exatamente o que você está falando. Então, se posicionar, né, nessa visão de Deus é algo assim maravilhoso, porque você segue um caminho não é somente pelo que você quer,
mas você sente Deus te direcionando, que é esse trabalho lindo que você está fazendo, né? De poder resgatar quantas coisas na vida das mulheres em relação à liberdade de tempo, geográfica e financeira. É verdade. Quando eu olho assim, a gente trabalha com muitas mulheres. E essa semana, conversando com meu marido, ele falou assim: Amanda, isso é tão sério. Você está lidando com o sonho das pessoas, sabe? Isso é muito sério. Eu falei assim: olha, Ademir, eu acredito no que eu estou fazendo. Eu acredito que realmente é um mercado que você pode ter uma vida transformada, sim. Que você pode ter uma liberdade de tempo, sim. Que você pode ter liberdade financeira, sim. Eu não estaria hoje transmitindo isso para alguém se eu não acreditasse primeiro para minha vida e depois para a vida do outro. E aí você falou sobre 2 meses no secreto e me fez me lembrar de algo, viu, Ana? Quando foi em fevereiro, eu e minha filha nos posicionamos para começarmos a orar todos os dias às 5 da manhã. A levantar 1 hora antes do horário, meia hora antes, para que a gente pudesse fazer esse devocional. E durante 60 dias nós fizemos isso. E eu falo que como, como a minha vida espiritual mudou depois disso. A Meu experiência com Deus. Deus É é outra. algo que Meu faz com Deus. que você fale assim, meu Deus, por que que eu não fiz isso antes? A gente tem um vazio dentro da gente e esse vazio só é preenchido quando a gente fala um pai, No Pai. né? Então Está na presença. as outras coisas não estão fluindo e você não entende por quê, Porque mas você está distante do pai. você está alimentando primeiramente seu espírito. Se nós somos seres espirituais, por qual razão a gente está alimentando primeiro a alma? É Não é isso. verdade? É isso. Se eu sou ser espiritual, eu tenho que alimentar primeiramente o meu espírito. E sobre esse, eu falei com a minha amiga Carla essa semana sobre isso, que eu fiquei 3 dias na semana passada acordando 3 horas da manhã. E Deus foi se revelando para mim de uma forma, foi até o motivo também da live, e Deus foi se revelando para mim de uma forma que eu falei, eu quero acordar todos os dias 3 horas da manhã. E ontem eu comecei um jejum que eu vou fazer de 21 dias na madrugada. Porque eu sei que quanto mais eu busco a Deus, mais ele se revela para mim, mais entendimento ele vai me dar. Então, essa noite eu acordei, foi impressionante que eu acordei essa madrugada. Eu falei assim, meu Deus, mas ainda não é 3 horas, que eu botei o relógio para despertar 3 horas e fiquei na cama. Eu falei, não é 3 horas. E o espírito, sentindo aquela presença de Deus, levanta. Eu quero falar com você agora. Eu falei, não, vou Meu levantar 3 horas. E virava para lá, virava para cá. Eu falei, eu vou levantar, porque eu Deus. não estou conseguindo dormir. Eu vou levantar. Quando eu levantei, era 1 e pouca. E eu senti claramente Deus falando comigo: você não vai mais orar 3 horas. Você vai levantar na hora que eu te chamar para levantar. Durante 21 dias. Eu falei, Meu Deus, que 21 forte. dias eu é muito forte, porque a gente começa a discernir as coisas com uma visão que a gente tem hora que fala assim, eu estou ficando maluca. Tem hora que a gente bate umas coisas assim, né? Eu estou ficando doida, mas não, é quando a gente começa a ter um grau de intimidade com Deus, que a gente vê que tem coisas que a gente não tem por que ficar esquentando cabeça, se preocupando, se aborrecendo. Quando a gente passa por situações na rua que você vê que o inimigo está ali querendo te afrontar para tirar você do caminho, você tem sabedoria para lidar com aquela situação. Então, estar em intimidade com Deus é o que vai nos autorizar a viver o nosso chamado. É isso. É verdade. E além disso, né, Ana, hoje nós temos uma grande responsabilidade, que além da nossa vida espiritual, nossos filhos, né? Eles se espelham na gente. Isso é muito, muito sério, né? Quando você é uma mãe que você não está posicionada espiritualmente, né? Não é nem maternidade que nós vamos falar, mas como que isso é importante também, né? Quando você, quando você está ali tão focada no trabalho, ou um trabalho que suga tanta sua energia, você não consegue demandar as outras áreas. Você já chega cansado, você já acorda cedo. Quantas mães, Ana, trabalham o dia inteiro? É 2 horas de trânsito, não vê os filhos. Para Sim. ganhar um salário mínimo. Para ganhar um salário mínimo. Aí eu falo assim, poxa, o que leva essa mãe, essa mulher, a mentalidade, a trabalhar para alguém? Porque elas são muito trabalhadoras, são muito esforçadas. Para ganhar um salário mínimo, R$ 1.500, para sustentar sua família, e não faz com que ela tenha desejo de descobrir algo novo, que ela possa ter tempo, qualidade e ter um salário maior. Então você vê que muitas pessoas estão presas, cativas, Ativo. mentalmente. Mentalmente. Porque uma vez que você fala assim, existe possibilidades, então vou descobrir. Nós temos que estar abertas, né? A nossa vida não pode ser uma vida engessada.
Você tem uma família, você tem filhos, você tem sonhos, você tem projetos. E assim, Ana, as pessoas precisam aprender a separar as coisas. Parece que quando a gente fala de dinheiro, Deus se afasta. E não é isso, não é sobre isso. Senão Salomão, Davi e tantos outros filhos e Não filhas era de um Deus grupo, teriam né? sido Abraão, eles teriam vivido uma vida de escassez financeira. E não é isso. Todas as vezes que a gente olha para esses homens, a gente fala assim: Deus prosperava, Deus multiplicava, Deus, né? Não é isso. Sempre um favor de Deus sobre a vida do outro. Então, por que hoje você vive uma vida de escassez financeira e acha que está tudo bem, porque você está orando, porque você está na presença de Deus? A vida espiritual, ela faz parte, a gente precisa muito, muito manter esse contato com o Pai. Mas isso não separa a questão de você ser próspero financeiramente, porque as pessoas misturam as coisas, entendeu, Ana? Você pode sim viver na dependência de Deus. Tem momentos na nossa vida, Ana, que Deus manda a provisão na tua casa, sem você Sim, mover uma mão. aconteceu, Deus manda, aconteceu comigo. sabe? Aconteceu comigo Deus manda. há 15 dias, um mês atrás aconteceu isso comigo. Eu, debaixo porque três coisas acontecem na nossa vida quando a gente começa a servir a Deus, servir o chamado, que é a unção que ele vai derramar sobre a vida das pessoas que estão debaixo dessa obediência, os recursos, porque muitas vezes você está vivendo um chamado e você está disposta a viver aquilo ali, mas você não está conseguindo monetizar, então vai ter recurso nessa parte financeira, e a influência. Essas três coisas você pode ter certeza que Deus vai prover no meio desse chamado, Amém. caso tenha sido ele mesmo. Amém. E no início desse mês de agosto, eu fazendo meu devocional, quando eu olho para o lado, eu, eu queria fazer meu cabelo, eu estava sem dinheiro, e eu fiz um serviço de marketing, ganhei R$ 200. Eu pensei, vou fazer meu cabelo com esse dinheiro. Mas eu fiquei pensando, mas vai me fazer falta. Tudo bem, tô lendo a minha Bíblia. Amanda, eu olho para o lado, notificação do Inter. R$ 400 na minha conta. Você tem noção? Olha, tenho. Aí Meu eu falei Deus. assim, essa Da pessoa tá onde? doida. Ela botou. Eu não vi o nome da pessoa. Falei, ela errou. Porque sempre que ela pode, ela bota 100, ela bota 200, porque ela entendeu o que eu carrego. Ela entende o meu chamado. Ela entende debaixo do que eu estou seguindo. Ela compreende que eu não estou dentro da minha casa simplesmente para não fazer nada e ficar na Netflix o tempo inteiro. Ela sabe do meu tempo de secreto, ela sabe das decisões que eu tomo todos os dias. Então, é uma pessoa que Deus colocou na minha vida porque entende a visão, entende o que eu estou carregando. Então, Deus tocou no coração dela. Só que ela nunca botou um valor alto desse. Era 100, 50, 200. Aí eu falei, ela botou errado. Aí eu liguei para ela e ela chorando. Aí eu falei assim, não vou falar o nome não. Aí quando eu vi o dinheiro, eu falei assim, ela botou errado. Aí Deus falou claramente comigo, não, Eu, isso aí é o que eu faço. glória a Continua Deus. vivendo o seu chamado. E Glória a liguei Deus. para ela. Aí ela falou Lindo. assim, não, Paula, Deus tocou no meu coração. E ela chorava. Eu falei assim, ele acabou de falar isso comigo. Aí ela até disse assim, eu fico muito feliz por Deus falar com você e tocar no meu coração. Aí naquele mesmo dia, eu fui fazer o cabelo. Saí de casa e falei, tem alguma coisa para acontecer. Sabe quando você tem uma sensação que vai acontecer alguma coisa? Uhum. Eu cheguei no salão, segundo dia que eu converso com aquela menina, ela vai estar na live na semana que vem. Ela entrou num assunto, eu comecei a falar sobre questões do espírito de orfandade. Tinha uma outra menina no salão. Eu entrei nessa parte da orfandade, falei algumas outras coisas. Eu sei que eu saí de casa e falei assim, tomara que Renata não fala que quer cortar meu cabelo, porque eu não tenho dinheiro para cortar cabelo. É só para poder fazer o alisamento. Mas eu sabia que tinha alguma coisa para acontecer, mas eu não sabia o que que era. Eu sei que ela terminou, ela falou assim, posso cortar seu cabelo? Eu falei, pode. Eu falei assim, ela falou nada de dinheiro, então eu vou deixar, né? Vamos embora. A Amanda, eu sei que no final ela falou assim, precisa pagar não. Eu pensei que ela estivesse dizendo que não era para eu pagar o corte. Não, era aquele valor todo. R$ 200 ela me deu de presente no mesmo dia. No mesmo dia, segundo dia que eu encontrava com aquela mulher. Olha E ela só. falou, se eu soubesse que você ia trazer todas essas respostas para mim, Paula, eu teria te chamado para vir aqui em casa antes. Oh, Então você está vendo como que Deus faz? que lindo.
ganhei É o lindo. cabelo, eu fiz o serviço e eu ainda ganhei R$ 400. É lindo. Ah, por quê? Porque as pessoas sabem o que eu estou carregando. Então é Amém. isso que acontece na vida daquelas que entram debaixo de um chamado, de Sim, seguir aquilo que Deus tem falado. é verdade. Nossa, glória a Deus. E é isso mesmo. Deus, ele manda a provisão, ele cuida da gente. E eu aprendi algo que eu falei para o meu pastor, né? Eu falei assim, pastor, eu percebi uma coisa, que toda vez que eu ganho um valor, acontece uma situação ruim ou vice-versa. E ele falou assim, eu falei assim, Deus sempre manda a provisão. Deus sempre manda a provisão. E eu falei isso com alegria, tá, Ana, para ele. Aí ele falou assim, Amanda, deserto é lugar de provisão. E quando nós estamos no deserto, Deus ele vai prover, porque no deserto a gente não consegue plantar, Ana. Na terra do É. deserto a gente não colhe. Então Deus cuida. Deus dava roupa, a roupa crescia no corpo, mandava o maná, protegia com a nuvem. Deus Com a ele nuvem, cuidou com do o povo ali. fogo, com tudo. Mas ele tinha uma terra prometida. E eu falei assim, e ele falou assim, Amanda, vai chegar a hora que você vai viver a terra prometida. Sabe por quê? Na terra prometida você planta e você colhe o que você quer comer. Se você plantar uva, dá uva. Se você plantar maçã, dá maçã. E aí eu falei assim, meu Deus, eu te agradeço pelo tempo do deserto e pela provisão que o Senhor fez. Mas eu vou viver a terra prometida. E hoje eu creio que eu estou plantando e eu estou colhendo Glória a e os resultados que estão vindo, como eu disse, é muito mais pensando no outro, né? Toda vez que eu penso, então foi algo que Deus tratou, né? Pensa, eu era uma mulher escassa, uma mulher que não ofertava, não doava. Olha que coisa que Deus faz, né? Quando a gente vê pessoas improváveis fazendo coisas, aí você fala assim, não, é só Deus que faz essas coisas, Deus. né? Porque Mas é uma coisa, exatamente aí que ele uma faz. coisa Né? uma coisa é você já ter esse espírito doador, abençoador e você ser abençoado. Outra coisa é você não ter. Eu não tinha. E Deus tratar de uma forma que quando eu penso em ganhar, eu penso em doar. Toda vez eu falo assim, hoje eu oferto, Ana, todo culto R$ 50. É a minha oferta. Eu falei assim, Senhor, o ano que vem eu quero dar 100. Eu quero dar Amém. mais. Mas eu era uma pessoa que não levava oferta para Deus não pedir. Eu não levava, tipo assim, as pessoas iam me pagar alguma coisa no culto, eu guardava o dinheiro e falei assim, meu Deus, e se Deus me pedir para me entregar? Ana, era uma coisa tão forte esse negócio de dinheiro Eu comigo. imagino. E te A minha oferta era pedia várias dois vezes, reais. né? Eu tinha dó de dar R$ 2 de oferta. Como que Deus ia me prosperar, Ana? Multiplicar na minha vida? Não É que ele prospera. era, é que ele era muito, muito misericordioso. Sabe a misericórdia do Senhor? Ele me perdoou porque eu Só não sabia mesmo. que eu era assim. Eu era inocente, Ana. Eu fazia, agia sem percepção. Eu não tinha, não fazia por maldade. Era algo natural que eu não entendia porque eu era, eu não, nem tinha nem, eu não tinha consciência que eu era assim. Eu não tinha essa consciência. Por isso que quando eu descobri, eu chorei muito, porque eu pensei, nossa, eu era essa mulher. Mas Deus, ele tem misericórdia e ele tem transformado a minha vida. E hoje eu falo, não é sobre dinheiro, mas é mudança de mentalidade. O Senhor ele quer nos abençoar. O Senhor ele quer, mas ele precisa mudar algumas coisas na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa viver o novo. E hoje, na internet, quando eu vejo, eu tô com uma turma de 15 meninas. Aí eu Isso que eu falo, ia te meu perguntar. Deus, que Aí me diz uma coisa. responsabilidade. Aí você começou no marketing de afiliado, foi em quê? Em janeiro ou fevereiro? Agora de 2024. Final de fevereiro. Final de fevereiro. Fazia um mês que eu estava fazendo esse devocional com Deus diário. Fazia um mês que a gente tinha entrado no jejum, em oração, e aí foi Aí você quando eu iniciou. tomei essa decisão. E como que foi esse seu processo de que até então você fez só as suas vendas, você não falava Isso, nada para ninguém, você ficava não, ali fazendo normal, no anonimato, né? isso. Mas como que você sentiu o chamado de começar a levar essa palavra para outras pessoas para que você pudesse trazer essa realidade para a vida de outras pessoas também? Dessa forma que você fala, né? Dessa forma verdadeira, honesta, com os seus princípios, podendo falar do reino. Como que foi o seu despertar para você assim, sentir que você não deveria mais ficar calada
que você deveria apresentar essa oportunidade do mercado digital? Oi, Nós Tu. somos, nós somos convidados para participar de um evento presencial da mentoria, né? E nesse evento presencial foram um final de semana e foi uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei lá, eles começaram o evento com uma oração e teve um momento de cura interior. Era um momento que a gente olhava uma mulher para outra e falava o quanto ela era especial e teve um mover assim, declarando palavras de bênção. Falei assim, nossa, um evento que começa dessa forma, era uma esfera espiritual no lugar. E eu falei assim, nossa, mas eu tô falando de dinheiro, eu tô falando de marketing digital, tô falando de trabalho, eu tô falando de igreja. Parecia que tava tudo assim, no mesmo lugar. E eu falei Tudo assim, que estranho. sincronizado, né? Eu falei assim, porque você vai para um evento relacionado a trabalho, o E que, que você imagina? Que você vai ser grande, né? Porque esse evento que você foi é um evento grande. enorme, enorme. Tinha não sei Essa, quantas mil mulheres aqui em São Paulo. essa mentoria dela é uma das mais conhecidas relacionadas ao marketing de afiliado, né? Isso, eles no mercado, eles são. São Eu acredito que eles os estão em primeiros, primeiro né? lugar. Eles estão em primeiro lugar nesse mercado. E ali eu falei assim, meu Deus, eu tô vindo para um evento, eu tô indo para a igreja. Porque eles começaram o evento de uma forma muito especial. E no decorrer do evento, eu fui sentindo essa confirmação. Até que uma moça que estava do meu lado falou assim: por que que você não fala sobre a mentoria com as pessoas contra as mulheres? Por que que você já tem tantos resultados? Por que que você nos divide isso? Eu pensei, ah, não. Eu não sei se os meus resultados eles vão ser relevantes para a vida das pessoas. Tem tanta gente grande aí nesse mercado. Você pode falar quanto que você estava faturando? Tem essa possibilidade de falar aí? Falo, falo sim. Quando eu entrei, depois de 15 dias aplicando as ferramentas, né, as Você estudou estratégias, quantos dias? Quantos dias 15 estudando? 15 dias. dias? Estudei 15 dias. Aí eu faturei R$ 1.000. Cuidando da casa e trabalhando na escola. Tudo junto, Normal. conciliando tudo. Trabalho, escola, filho, igreja, evento, tudo. Igreja. Aí no mês de abril, eu fiquei doente uns 15 dias, então eu tive Não, pouquíssimo eu não tempo. entendi. O primeiro mês Foi foi quanto? março, 15 dias estudando, nos outros 15 dias eu faturei R$ 1.000. Aí em abril, eu fiquei doente 15 dias. Então eu não consegui me dedicar. Eu ia para a escola, no meu trabalho da escola, mas quando eu chegava não tinha. Meu físico estava muito debilitado, eu não conseguia. Então, dentro do tempo ali, os dias que eu me sentia melhor, eu trabalhei. Eu faturei R$ 1.800. Em, E aí, em abril. em abril. Aí, quando foi em maio, foi aniversário da minha filha de 15 anos e eu não consegui me dedicar nos primeiros 15 dias. Passando o aniversário, eu comecei, durante 15 dias, fazer o que deveria ser feito. Eu sabia como que eu poderia trabalhar, né? As estratégias. Foram mais de R$ 4.000. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso, né? Então, esses resultados que foram acontecendo no decorrer desses meses, quando eu comentei, eu não cheguei nem a comentar desses valores, mas eu comentei que eu já tinha tido alguns resultados. Aí a menina falou assim para mim, mas o que que você tá fazendo que você não tá falando isso sobre isso com as pessoas? Quantas mulheres hoje, Ana, não querem só ganhar R$ 1.000 a mais no seu salário? E poder estar em casa, né? Cuidando Não, dos filhos, exatamente, participando dessa exatamente. Às vezes ela tem educação. lá, tem os benefícios, ou recebe, né? A gente sabe que tem situações que a pessoa recebe ali uma pensão, né? E a Uhum. pessoa tá ali sem uma atividade e você fala assim, poxa, R$ 1.000 hoje já poderia me ajudar com os meus filhos, com a minha compra. Gente, comida. Eu falo que eu vou no mercado, eu falo, meu Deus, tem que fazer muita renda extra para ir para mercado, porque a gente tá indo no mercado e a comida vai assim, né? E eu falei assim, E eu quantas tenho mulheres visto então? lá, você, a costela com batata, bife à parmegiana, eu falo, tá bom isso aí, hein? Que essa comida tá cada dia melhor. Não, mas você vê que minha comida é simples, né? Eu posto para você ver, mas é uma comidinha saudável e gostosa, isso que importa, né? Mas todo dia praticamente eu vou para o mercado e eu falo assim, meu Deus, eu fico pensando nas mamães que têm filhos com uma renda menor, como que elas fazem, né? E tem que abrir mão às vezes de um Danone para o filho. É. Tem que abrir mão. Às vezes o filho vai lá, tá com vontade de comer. É muito difícil você ir no mercado e ver seu filho olhando ali, você não tem
comprar um leite condensado para fazer um bolo para o seu filho, sabe, Ana? E aí você vê que o marketing digital, hoje você faturar 1.000, 2.000 reais, é muito, muito fácil. Eu vou falar que é fácil porque você aplicando as estratégias, você consegue faturar isso. Não é difícil. Não é difícil você faturar 1.000 a 2.000 reais. Que hoje é exatamente o que muitas mulheres estão buscando. Elas querem. Uma renda extra, né? Basta a disciplina em querer fazer aquilo dar certo, né? Porque Isso, difícil exatamente. não é. Não É é difícil. possível. É isso que eu ia falar. É possível, não é difícil, mas é possível, mas você precisa estar disposta. Não é marketing digital, gente, não é uma fábrica de dinheiro que você investe e sai o dinheiro triplicado, 100 vezes mais do outro lado. Não é isso. Não é dinheiro fácil. Eu usei a palavra fácil, mas não é bacana essa palavra. Não é dinheiro fácil, porque senão a pessoa fica iludida. Vai falar assim, eu vou entrar e amanhã. Não. Você Não é precisa assim. estudar, você precisa se dedicar. E você precisa aplicar. Quantas pessoas investem, estudam e não aplicam? Na terceira esfera, ela para. Ela não faz o que ela aprendeu. Ela não vai ter resultado, Ana. E aí você vai ver um monte de gente frustrada. Nossa, me prometeram que eu ia faturar 10.000 por mês, que eu ia faturar isso, que eu ia faturar aquilo. Olha aí, eu não ganhei nada, só prejuízo. Aí você vai para a pessoa e fala assim, tá, tudo bem, né? O que você Então, fez? Você fez? Você aplicou o que você aprendeu? você então faturou no seu primeiro mês 1.000 reais, 1.000, depois 1.800, depois 1.800, 4.000. 4.000. Aí em junho eu fiquei doente de novo. Foi 3 meses eu não ficando Resfriado. bem, assim, a minha saúde física. Eu peguei infecção urinária, aconteceu várias situações que me deixou o meu organismo bem debilitado. Eu tava com a minha imunidade muito baixa. Então eu saía de uma coisa e entrava em outra. Eu ficava bem uma semana, na outra eu adoecia. Aí você fala assim, Amanda, como que você conseguiu trabalhar, fazer marketing digital, cuidar das suas filhas doente e faturar esse valor? É Deus. Como que eu vou te explicar isso? Assim, era pra me falar pra você, eu não tive resultado, Ana, porque eu fiquei doente. Você fala assim, nossa, Amanda, tá certo? Tudo bem, É, você ficou doente, você não conseguia trabalhar, tá tudo bem, né? você viu a Mas ajuda de Deus ali. como que justifica o faturamento em meio a tantas situações? E você não estando bem, vários dias não estando se sentindo bem, não podendo trabalhar. Tinha dia que eu chegava, eu deitava, eu não aguentava pegar no Imagina. celular, né? E me diz uma coisa, Eu não e depois que falei desse você tomou. mês. Eu esqueci de falar desse mês. Você não vai me perguntar desse mês? Eu ia perguntar depois, mas pode Ah, tá falar. bom. Então, Fala aí, esse mês, quero depois saber. você pergunta. Não, não, tudo bem. Vamos continuar. Depois no final eu falo como foi esse mês. Que esse mês você já estava vendendo, ajudando outras mulheres. Você não Isso. estava mais só no processo de Não, vender os exatamente. produtos Foi o em meu, si. foi o meu Mas primeiro então, mês quando como que você mentora. tomou como mentora, como que aí você tomou a decisão de oferecer para as mulheres e hoje quantas meninas fazem parte da sua equipe que você dá 15, mentoria, né? Quantas? 15 meninas no meu primeiro mês. E os resultados delas? Elas estão no processo. Algumas entraram no começo do mês, outras entraram Entraram agora no finalzinho. agora, Entraram nessa agora. turma que você abriu, né? Aí elas estão no processo ainda de estudo, que é aquele processo que eu É. passei. Eu vou conseguir falar de resultados mais para frente, mas uma delas, a que entrou primeiro, quando eu não. Foi a única pessoa que eu abri os meus resultados e falei da mentoria. Até então eu não tinha me posicionado, foi antes do evento. Ela faturou esse mês 13.000 reais 13. com um único produto físico. Mas ela não chegou a fazer a venda online, ela fez orgânico, presencial, com um dos nossos produtos. Eu ainda não falei isso lá no meu Instagram. Ela No faturou 13.000 presencial. reais. Foi a primeira pessoa, exatamente, foi a primeira pessoa que entrou. E isso foi resposta porque ela estava cheia de dívida, com todos os cartões daquele jeito. Ela falou assim: esse produto foi algo que trouxe uma provisão de uma forma na vida dela. E foi 13.000 reais faturados. Ela vai receber a comissão agora. Nessa turma que você abriu, que você fez a live, foi semana passada, não foi? Uhum. Quantas, Foi. quantas mulheres entraram? 12. Não, 12? perdão. Foram 10. 10. Não, foi 12. 12 porque tinha 4 antes. Isso. 12 mulheres entraram. Perfeito. E o seu faturamento esse mês?
Vamos lá. Com 3 produtos, tá? Não é só sobre a mentoria. Foram todos os produtos que eu vendi durante o mês. Foram mais de 6.000 reais. Conciliando minha casa, filho, marido e tudo que a gente tem que dar Igreja. conta. Igreja, nós tivemos de casais, enfim, a vida, culto no lar toda sexta-feira, a vida continua. As coisas estão E, acontecendo no digital, mas a minha vida particular, ela anda junto. Tá ali. e Amanda, depois que você se posicionou, não só em vender os produtos, para atender aquilo que você queria, porque até então estava com você e a sua casa, correto? Estava entre você e a sua casa, você e a sua família. Quando você tomou a decisão de se posicionar para poder contribuir com outras mulheres, conforme já tem a sua turma aí com 15, né? 15 mulheres. Assim, qual a gratificação, assim, a mensagem que você tenha recebido nesse processo, alguma coisa que fez, assim, o seu mover ali dentro do seu coração de entender, eu estou no caminho certo, de contribuir, de poder ajudar, né, outras mulheres. Teve alguma mensagem, alguma situação específica da vida delas relacionado a isso? Eu não posso falar ainda sobre isso, porque eu não tive ainda um feedback, mas o que eu tô tendo, que já me traz muita alegria, primeiro, é que elas estão numa energia, num movimento, e eu sei que elas estão semeando, vai vir os resultados e vocês vão poder acompanhar, porque eu vou publicar esses resultados depois. Mas o que tem me deixado feliz é a questão da devolutiva sobre o suporte que eu tenho dado. Então, elas ficam Isso muito aí. agradecidas. Elas falam assim, elas me mandam mensagem, ai, Amanda, obrigada, deu certo, consegui, nossa. E todas as mensagens em relação ao suporte têm me trazido alegria. Agora, imagine quando começar a vir os resultados. Essa minha aluna, como eu falei, meu Deus, eu abracei ela e falei assim, Senhor, né, obrigada. Né, obrigada porque eu abri a minha boca e falei com ela. Ana, 13.000 reais é muito dinheiro, Ana. É. Aí você fala assim, ah, mas tudo bem. Ela foi atrás, ela correu. Sim, ela fez a parte dela. E o resultado veio. Veio. Né? E hoje, com certeza, ela tá falando, meu Deus, eu estava toda endividada. Que resposta foi essa? Então eu posso falar dela, porque ela já expressou esse resultado. Mas as demais, só o fato delas me ligarem, mandar mensagem assim, Amanda, muito obrigada pela tua explicação. Nossa, Mas ficou elas tudo ainda estão claro. nesse processo, porque para Elas estudar, estão. você foi rápido em fazer em 15 dias, né? Porque tem É gente que vai levar verdade. um mês estudando, porque É verdade. demanda também um certo tempo. É que, Você foi decisiva naquilo ali. é que cada um. Isso, cada uma tem uma realidade diferente, viu, Ana? Tem É. muitas que estão no CLT ainda. Então, elas estão estudando. Eu tenho alunas que é vendedora de shopping. Então, trabalha de domingo a domingo. Então, eu sei que o processo de cada Vai uma ser diferente. é diferente. O tempo é diferente. Mas quando eu vejo elas nesse movimento, aplicando aquilo que está sendo ensinado, aquilo já me traz muita alegria. Aí eu falo assim, nossa, é isso. É o que eu gosto. Eu gosto de ver resultado no outro, eu gosto de ser o suporte do outro, de poder ali ser canal de bênção. Então, isso é uma coisa que me completa. Olha que interessante. E aí não envolve mais a questão do financeiro. Aí isso não envolve o financeiro. Porque eu Já faço está isso, na questão isso do serviço, né? o Já é o seu servir. serviço. É, Já é, exatamente, me traz. já é o resultado da vida dos outros que te motiva a continuar. Você já não olha o dinheiro daquela mesma forma, né? Você entende a razão por trás daquele dinheiro. E você percebe, Amanda, bastou a decisão de você escolher o que você queria, que foi a sua oração, logo em seguida o seu tempo de secreto ali na obediência do seu devocional, né, de acordar, e Deus te apresentar uma oportunidade para atender realmente aquela necessidade que você havia solicitado. E não ficou só em você, não parou só em você. O Não. chamado é exatamente esse. Quando vem até nós, mas que nós possamos servir, se posicionar como uma mulher posicionada, né? Uma mulher enraizada ali nos princípios, na verdade, porque o marketing digital, a gente sabe que tem muita gente que se levanta para enganar as pessoas, e o fato de eu trazer você aqui foi exatamente por isso, por confiar em você, saber da sua verdade, da sua essência, de você trazer o reino com a sua pureza, e saber que existem pessoas que precisam exatamente disso, desse suporte, que precisam ter um dinheiro extra, que precisam se posicionar, que até tenha
o desejo, eu converso com mulheres que têm o desejo de trabalhar no digital, mas não sabem como. É Fica verdade. com medo, insegura, eu não vou conseguir. E hoje, nessa madrugada que eu acordei, Deus falou comigo sobre, na minha oração, sobre, você comentou sobre isso, de trazer cativos pensamentos, né? Que eu até fiz uma anotação, olha, para você ver, que eu anotei o que Deus falou comigo na madrugada. E o versículo era esse, segundo Coríntios 10, 3, 5, que fala sobre levar cativo os pensamentos à obediência de Cristo. É a gente sair desses padrões de pensamentos negativos e trazer na verdade. Então, eu pego o pensamento, prendo o pensamento e trago a verdade de Cristo. Então, a gente começa a se libertar desses padrões de pensamentos negativos e enxergar, conforme você falou, a oportunidade financeira, olhar o dinheiro de uma forma diferenciada, porque até isso a gente precisa olhar essas questões pela esfera espiritual, porque o inimigo coloca essas informações, porque você prosperando, você sai da murmuração, você sai do vitimismo, você é útil na vida de outras pessoas, você não precisa passar por humilhações, e tudo que ele quer é manter a gente em um padrão de comportamento que a gente é humilhada, rejeitada, envergonhada, endividada. Então a Pobre, gente tem que ter essa chata. mente. É verdade. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse pensamento, eu falo muito sobre isso. Olha as coisas com a esfera espiritual, que a gente começa a ter um discernimento diferente, né? E você foi convidado exatamente por isso, por eu conhecer um pouco da sua história, da sua verdade, e saber que você pode ser voz de influência na vida de outras pessoas que nesse momento estão pedindo a Deus, Senhor, me dê uma oportunidade, abra minha mente para alguma E, coisa, o que eu posso fazer? Eu não quero mais trabalhar fora. E então eu acredito que você está sendo essa resposta para a vida de outras mulheres. eu ouvi essa frase. Eu estava orando, você é resposta de oração. E isso é muito bacana, né? Você ouvir aí aumenta muito mais a minha responsabilidade, né? A minha entrega para as minhas alunas aumenta cada vez mais, porque eu me sinto cada vez mais responsável de falar assim, eu tenho que entregar o meu melhor. Eu não sou responsável pelo resultado de ninguém, né? Eu não prometo o resultado para ninguém. Eu falo que é possível. Mas a partir do momento que eu me coloco como responsável, no sentido de falar assim, eu vou entregar o meu melhor, o que eu posso fazer? Eu não vou largar essa pessoa, sabe, Ana? E falar assim, olha, você Sim. investiu agora, né? Segue. E Não. O isso que eu acontece puder. muito. Acontece muito. Eu falei, o que eu puder fazer, né? As minhas estratégias, eu divido. Meu script, gente, agora, como mentora, nada mais é escondido, tudo é compartilhado. Porque hoje, o resultado delas são meus resultados também. Olha que legal, né? Eu não ganho pelos resultados delas, mas eu não ganho assim, né? Eu não ganho financeiramente, mas eu ganho como satisfação de saber que elas estão tendo resultado no trabalho que elas estão realizando. E eu ia falar uma coisa, Ana, do seu papel. Como o seu papel ele é importante, você vai entender por quê. Hoje, à tarde, veio tanto pensamento na minha mente. Olha, tanto um sentimento de desânimo, algo que eu não sei te explicar, até me emociono. E eu falei assim, meu Deus, por que que eu tô me sentindo desse jeito? Eu tava tão bem, eu tava animada ali naquela entrega com as minhas alunas, tal, as coisas acontecendo e de repente veio, a gente é tomado. E aí eu tive que fazer um processo de falar assim, não, quem eu sou? O que que eu estou Que fazendo? horas foi Por isso? que 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 horas foi isso? eu não lembro. Foi à Não tarde. lembro que hora foi, mas foi olha, uma luta, assim, uma Mas foi à luta tarde, mais ou menos. emocional. Foi, foi à tarde. E aí eu fui no carro falando, declarando, né? é, quem eu era, o que eu fazia, por que eu fazia, porque eu estava ali, que estava tudo bem. Às vezes a gente não tá muito bem, às vezes a gente tá assim, né, super animado, mas tem dia que a gente. E aí foi um processo ali e eu não entendia por quê. Eu falei assim, gente, que luta. Eu não estava assim, por que que eu estou desse jeito, né? Por que que eu me sinto dessa forma? Então, hoje, o seu papel, né, em impactar mulheres a isso é realmente fazer com que essa mulher não desista, né? Não desista do seu chamado, né? Como é importante quando eu conversava com você e te ouvir, né? A clareza que você trazia, né? Para mim, naquele momento de angústia. E às vezes a gente realmente se sente sozinho. Você tá ali no trabalho, mas chega uma hora que você precisa de alguém para você continuar. E aí entra o seu papel na vida de mulheres.
E eu te admiro muito pela sua resiliência, tá? Obrigada. Imagina. Eu não tenho nem palavras para expressar. E hoje à tarde eu senti a mesma coisa que você falou, porque por isso que eu te perguntei o horário, que eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Aí eu pensei assim, será que a Amanda também está sentindo isso? Eu vou mandar uma mensagem para ela. Aí eu desisti. Aí meu ex-marido me ligou dizendo que a Aninha estava passando mal na escola e eu fui buscá-la. Mas, como eu te falei, eu passei a olhar as minhas situações com a esfera espiritual. Falei, tem alguma coisa acontecendo. Aí, antes de fazer a live, eu comecei a minha oração, porque a gente tem que estar muito ligada. Porque é o que eu falei nas outras lives. A partir do momento em que você toma a decisão de estar debaixo de um direcionamento de Deus, a mesma intensidade que a gente tem em fazer isso acontecer, que é o seu caso, o inferno ele se levanta junto. Existem tipos de regências demoníacas que estão exatamente para isso, para parar o nosso foco, porque sabe que a gente é luz. Quando eu falei na primeira live, existe uma palavra escondida dentro de todas nós. O raiar de Deus precisa ser manifestado, mas os rótulos que as experiências da vida nos trouxeram, os traumas, a vida, as circunstâncias, têm sufocado a nossa identidade como filha, herdeira de Deus, têm sufocado a nossa essência. Nós estamos buscando tantos prazeres imediatos, tanto atender, assim, atender a nossa alma, as nossas vontades apenas, e estamos esquecendo do que Deus tem colocado no nosso coração para servir o próximo. Porque enquanto a gente não se colocar nesse papel, na humanidade, de entender que não é sobre nós, é sobre o outro, as coisas na nossa vida, elas não fluem. Elas não vão fluir. É isso. Então, quando eu olho para a minha história, eu olho para os meus desertos, eu olho para os resultados que eu estou tendo, não no sentido financeiro, porque eu ainda não tenho, mas só de receber o retorno que eu tenho recebido desse meu posicionamento para cá, vamos dizer assim, ainda ficou mais claro, porque sempre as pessoas falam, sempre fizeram questões assim de ressaltar isso, sabe? E o nosso semblante ele carrega essa missão. A nossa visão, o nosso semblante, ele traz essa nossa essência, essa nossa verdade. Então, quando eu comecei a me posicionar agora, depois disso tudo que eu falei, tem sido assim algo que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? De pessoas chegarem para mim e falar assim, Paula, eu senti algo diferente naquele seu abraço. Eu senti paz quando você me abraçou. A Lindo. outra mandou mensagem, eu comprei seu e-book. Minha amiga, ela falou assim, minha amiga, eu sempre te admirei, mas eu tenho sentido algo tão diferente em você. Uma pessoa que não é evangélica, que é... Imagina aquela mulher malucona, sabe? Sou apaixonada por ela, uma amiga, mas é doidona mesmo. Mas ela, você vê que uma pessoa totalmente diferente de mim, totalmente. Eu falo, não sei nem, eu falo para ela, não sei nem como que você é minha amiga, porque nós somos muito assim diferentes. Então, ouvir isso de você, da Nina, da Bruna, que faz questão sempre de falar isso comigo, que está aí na live, da Janaína, que também está se posicionando, é uma confirmação, né? É uma confirmação que eu estou debaixo de uma obediência. Eu Amém. estou fazendo aquilo que me foi comissionada a fazer. Amém. Então, E é o eu que te fico traz muito. alegria, né? Isso move meu coração, de poder entender sobre isso, porque foi o que eu precisei fazer para entender o porquê que eu perdi tanto dinheiro, por que eu acabei com uma empresa, o porquê que eu perdi quase 250 mil reais, Amanda, foi perdido. Eu saí de uma casa que era na beira, bem dizer, da praia, para morar numa casa, bem dizer, 4 vezes menor. Eu precisei entrar nessa busca, eu precisei ir para esse secreto. E quando eu olho a minha história e eu vejo as mulheres aparecendo assim na minha vida, eu olho e vejo que foi tudo que eu passei, sabe? Sim. Então, a minha As história de suas dor, dores, né? eu precisei Hoje você leva a cura a exatamente com a sua dor. cura. E aí, eu acho que é isso que Deus me fez, né? Fazer. Foi testes, porque a gente até então, até a gente se encontrar, mas eu não entendia até então como que eu ia fazer isso. Aí Deus me traz para uma área exatamente para reverter escassez. O que eu era
trazer o quê? Libertação de escassez na vida do outro, né? Mentalidade escassa. A falta do dinheiro é uma escassez, é uma É. falta de recurso. E aí você fala assim, nossa, então, é claro, eu estou no processo, viu, Ana? Como eu falo, eu estou no meu primeiro mês e essa luta interna, a gente tem que saber lidar com isso, né? No seu primeiro mês como mentora, É, né? como Já está mentora, como 7 meses mentora, já na jornada. exatamente. E assim, eu tô na expectativa dos próximos meses, o que vai acontecer, né? Tá nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor, tá nas suas mãos. Se acontecer, o Senhor vai continuar sendo Deus da minha vida. Se não acontecer, o Senhor vai continuar sendo Deus da minha vida. Entende? E é lindo quando a gente Se daqui entra a alguns nesse... meses a gente se encontrar e você me perguntar assim, Amanda, quantas alunas você tem? Eu vou falar 1000. Pode ser que você me encontre e fale assim, não, Paula, eu só tô com 20. Eu não sei, entendeu? O que Deus vai fazer. Mas amém. Mas estar Eu já falei nesse pra Deus, lugar eu já falei que o tempo é dele, que a gente cria expectativas, né? Mas a gente tem que estar na dependência de Deus. Deus, ele vai fazer na hora que ele tiver que fazer. O meu papel é continuar buscando o Pai, é continuar dando o meu melhor como pessoa, né? Eu tô lendo um livro que fala sobre o amor, né? A linguagem do amor. Ele é muito é forte, bom, querido. ele é muito forte. Então você fala assim, como que eu posso demonstrar o meu amor na vida de alguém? Me colocando no lugar dessa pessoa, não iludindo essa pessoa, né, Ana? Né? Muito Você quer fazer algo e forte. aí você provoca uma situação, tomar muito cuidado. Esse caminho é muito minucioso, assim. Você tem que lidar. Cada um tem uma escolha de trabalho, mas eu preciso me posicionar de frente e acreditar que o meu posicionamento, Deus vai me abençoar pelo meu posicionamento, entendeu? Não pelo posicionamento do mundo, não pelo posicionamento do que o marketing e pessoas fazem lá para poder conseguir o que querem, né? Porque não é pelo dinheiro, não é sobre o dinheiro. Ó, tô vendo O dinheiro ele é que importante. o que que ela escreveu aí, tô vendo que vai ter 16 com você. É, Eu não, aí, Amanda. eu Eu não acho que ela vi. tá dizendo que ela vai ser a próxima. Acho que ela vai ser a Amém. próxima. Amém. Será muito bem-vinda a esse time. Né? Estou com muita, muita expectativa no meu coração. Já montei grupos separados para dividir todo o meu material. Aí você fala assim, precisava fazer isso? Tem gente que cobra, Ana. Eu sei. As pessoas vendem a mentoria, aí quando você quer todas essas estratégias, elas fazem, elas Sim, cobram para cobram para compartilhar, entregar. né? Mas a minha aluna não. Eu posso. Olha que interessante essa semana. Eu vou compartilhar porque a gente tem que. Pode compartilhar. Chegou uma menina de uma outra mentora. E aí ela falou que estava tendo muita dificuldade. Aí eu falei assim: você quer entrar no grupo das minhas alunas? Porque aí tudo que eu compartilhar lá você pode aproveitar. E Aí ela eu era fiquei de um pensando, outro grupo. não, ela viu meu anúncio e me procurou. Uhum. Aí eu olhei para minha filha e falei assim, mas por que eu tô fazendo isso, né? Um fato, você entregar na vida daquele que entrou com você, é normal, é o seu papel, né? Eu acho que é a sua obrigação. Mas aí você pensa assim, mas você abençoa a vida do outro que não tem nada a ver. Aí eu falei assim, é isso. Não é só sobre o dinheiro. Entendeu, Ana? E aí eu falei assim, Isso eu é falei, muito forte. não é só você às vezes acha que é só você ganhar, 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 ganhar. Não, não pode ser assim. Então ela entrou no grupo e ela tá lá e eu vou dividir todo o meu script, todo o meu material e ela tá ali comigo. E aí eu falei assim, não é isso, é você poder também ser canal de bênção, ainda que não envolva dinheiro nisso. É. E Mas eu Deus teve que tratar muito, tá? Isso no meu coração. tenho, o meu ele tem que tratar para eu poder assim reduzir, porque senão eu acho que eu saio falando vou falando, vou fazendo e esqueço até do dinheiro. E, Ele tem que me e tratar nisso. Mas é exatamente. muito bom você poder receber as pessoas, dar o seu melhor, a sua entrega, porque eu acho que é um caminho assim que eu estou nesse processo de. Eu sinto Deus falando comigo assim, Amanda, sirva, Paula. Foram 7 anos estudando intensamente. Agora você vai colocar para fora, nem que seja de graça. Coloca. Começa a colocar para fora. E tem hora que eu fico, olha, para você ter uma ideia, eu senti essa semana que eu devo pegar o meu e-book, começar a pegar cada passo dele e começar a dar aulas gratuitas sobre o e-book. Na minha lógica, é doideira eu fazer um negócio desse, que é o único produto que eu tenho para É monetizar. verdade.
É que, Mas aí na verdade, você vai poder monetizar depois do processo. Essa pessoa que ela vai entender, aprender a necessidade, ela vai ver valor naquilo que você faz. E aí, o processo, o acompanhamento, isso que eu te falei de acompanhamento, é muito importante. Hoje, essa tarde, eu precisava conversar com alguém. Você tá entendendo? Eu precisava, naquele momento, compartilhar aquela minha angústia, né? E eu pensei, eu fiquei pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Será que isso vai fluir? Como, ó, um bombardeio. E aí chega uma hora, sim, quando você tem alguém que pode te acompanhar, nem que seja uma vez por semana, viu, Ana? Ou a cada 15 dias para uma conversa, você consegue alinhar. Então, de repente, é isso. Você vai compartilhar, mas o seu acompanhamento, que seja mensal, que seja quinzenal, isso você vai monetizar. Entende? exatamente isso. Exatamente isso. Amanda, eu fico muito feliz pela sua entrega, pelos seus resultados, né, por tudo que Deus está abençoando na sua vida, por Amém. você ter. Eu acredito que você se colocou nesse lugar de eis-me aqui, então tudo que você passou foram assim processos para que hoje você tivesse autoridade para falar com as pessoas, ajudar as pessoas. Então, eu peço muito a Deus que Ele continue abençoando, te fazendo ser voz de influência para que você possa continuar com essa missão. Amém. E os pensamentos contrários é exatamente aquilo que a gente havia falado. O inimigo ele faz exatamente isso, para sufocar e calar a sua voz. Porque ele sabe que naquele dia, talvez, tinha alguém do outro lado, uma Maria, uma Bruna, uma Janaína, apenas esperando um posicionamento seu. Dá para fazer dinheiro com esse mercado. Dá para conquistar isso trabalhando, tendo um serviço fora de casa. Dá para conciliar com o trabalho fora, com a casa, com a igreja. Então, ele sabe o poder que tem uma mulher posicionada debaixo de uma obediência de Cristo. Amém. Então, são os dardos que ele vai jogando para quê? Para calar a sua voz, te impedir de ser esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus vai te dar o direcionamento, a capacitação, retirar todos os maus pensamentos, para que você Nossa. continue com esse coração sensível, verdadeiro, puro, honesto, para que você possa colher tudo isso que você está plantando. Amém. Apenas Jesus. nesse processo de plantar, né? Mas pode ter certeza que até final do ano você vai receber muitos feedbacks ainda dessas mulheres que conseguiram Amém. mudar a Eu sua vida recebo. financeira, emocional e Amém. espiritual. Amém. Eu recebo, Ana. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada mesmo. Eu amei participar e compartilhar um pouquinho aí da minha história com vocês. Deus Que abençoe bom. a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, a sua vocação, como você diz. Você usa muito o termo vocação, né? O seu chamado. Que o Senhor possa te prosperar, te surpreender, sabe? Amém. E esteja aberta, esteja aberta. Quando vir qualquer pensamento contrário àquilo que Deus pode te colocar e aonde Ele pode te colocar, você não aceite. Porque Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que você nem pensa, nem deseja e nem sonha. Eu creio e recebo, Em em nome nome de Jesus. de Jesus. Nós vamos te ver ainda muito grande. Eu vou ter muito orgulho de falar que te conheci, né? Não, eu conheci lá o começo da história dessa mulher. Agora ela tá aí, mas eu conheci lá, ó. E Fabiana É isso. falou a mesma coisa ontem. Fabiana falou a mesma coisa. Deixa aí. Tira um print, já tirou print? Tira um print, não deixa de fazer uma foto bonita, ô, Janaína, Ó, vai, bate um print aí. essa é a minha live, eu tô sem filtro, viu? Porque no meu celular, eu uso filtro, tá? Tô totalmente natural, não consegui colocar o filtro. Mas vamos lá. Bate aí, vamos lá, bate Deixa eu me aí, ô, arrumar. Jane. Tirou? Deve ter tirado, deve ter tirado. Será que a gente consegue tirar? Vamos aqui. Eu vou tentar tirar do Eu tô meu. com medo de mexer nesse telefone que não é meu, não sei nem mexer nele Tá, direito. calma Bate aí. aí com Vai lá. vocês. X. Calma aí. Vamos lá. X. Tirou? Foi. Acho que foi. E voltou. Então, vamos lá.
Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Foi um prazer ter todas vocês aqui. Espero que tenha sido gratificante, que Deus tenha falado no coração de vocês. E, como eu sempre falei desde o início da live, existe uma palavra escondida dentro do coração de cada uma e que vocês possam ficar atenta e sensíveis a ouvir o Espírito Santo para que ele traga, conforme ele disse lá em Gênesis, haja luz, ele Amém. diz todos os dias na nossa vida. Haja, no caso, raiar, vem para fora, manifeste o que eu coloquei dentro do seu coração. Porque, como a Amanda Amém. falou, nós estamos aqui para ter uma vida em abundância, conforme ele mesmo disse, né? Eu vim para que tenha vida em abundância. Essa vida, no grego, ela é zoe, que significa completude, abundância, pleno, perfeito. Então, ele veio para trazer exatamente isso, Zoe para a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. E que esse raiar de Deus seja manifestado em todas as áreas da vida de vocês. Que todos os rótulos que a vida nos trouxe, as circunstâncias nos trouxeram, elas sejam canceladas debaixo da autoridade de Cristo. E levar esses maus pensamentos à obediência de Deus. Para que assim a gente possa viver o nosso raiar. Amanda, muito, muito obrigada, meninas. Tô amando Ô, tudo Ana, que está eu descobri como eu tiro o aqui. print. Agora eu quero um sorriso bem bonito, que eu tirei e você saiu falando. Aí, consegui. Depois eu te mando, tá? Deus Tá, abençoe vocês. Boa obrigada. noite. Já estamos quase Boa indo noite. de semana. Que o restinho da semana seja uma bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Na semana que vem nós temos mais 3 lives, tá? Vai ser Amém. com a Geise, falando sobre a psicopedagogia de novo, como que ela abriu a clínica dela em um local com menos de 10 mil habitantes. Vamos falar sobre disciplina em devocionais com a Daniele Ventura e Renata, que vai falar sobre o chamado dela, como que Deus falou com ela dentro de um centro espírita. Essas 3 estarão Meu aqui na Deus. semana que vem. Só mulher Vai ser grande, forte hein? também. Vai ser Amém. forte. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Eu acho Amém. que agora eu consigo salvar a live. Amanda, um beijo. Obrigada pela Obrigada. sua entrega. Beijo, Tchau, Ana. gente. Deus abençoe. Boa Boa noite. noite.